Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós chegamos então ao último domingo do mês de agosto, mês das vocações. E hoje, de maneira especial, a liturgia, ela então nos convida a rezarmos e também a valorizarmos aqueles que se colocam a serviço do reino de Deus como catequistas, com os demais ministérios leigos da nossa igreja. Pessoas que então nos ajudam, seja nas nossas celebrações, seja com o trabalho pastoral. E nós temos as mais diversas vocações. E encerramos então esse último domingo celebrando e festejando e rezando pelas essas vocações que são a grande parte na nossa igreja. As nossas comunidades só conseguem ir adiante porque temos pessoas que ouviram o chamado de Deus, seja através então do canto, seja da leitura, seja através de coroinha, cerimoniário, seja como ministro extraordinário, e as demais. Perderemos o dia todinho aqui citando todos esses ministérios. Mas que hoje nós então louvamos e agradecemos a Deus por essas pessoas que se colocam a serviço do seu reino e nos ajudam a poder então fazer com que a palavra de Deus ecoe nos corações dos nossos jovens, crianças e adultos, que são os catequistas. E para que nós possamos então compreender e entender como deve ser a postura nossa, enquanto vocacionados, seja para qual for o ministério que nós desempenhamos ou não na nossa igreja, nós precisamos então ter uma postura, uma atitude nossa enquanto pessoa cristã. E essa atitude, hoje, a liturgia nos propõe como humildade, que é uma virtude cristã, mas que ela, então, primeiramente, ela vai crescendo na nossa vida com uma virtude humana. No ponto, então, na medida em que nós, nessa fé que nós, então, nos encontramos com Cristo, nós vamos, então, deixando-nos conduzir segundo a sua vontade. E a nossa vida vai então ali se aperfeiçoando a tal ponto de nós alcançarmos essa virtude da humildade. E o que é humildade? Humildade vem do latim humo, do latim humus, que significa o quê? É terra. Ou seja, é o ser humano que é preciso então ter os pés no chão, na terra.
como nós temos aí, né, na segunda leitura, uma palavra interessante que eu busquei então compreender o que significa altaneiro. Altaneiro significa o quê? É uma pessoa que está acima da sua realidade. É uma pessoa então que subiu, mas que não é o lugar dela. Então nós precisamos descer, porque precisamos ter o pé no chão, porque senão nós vamos cair e vamos nos machucar. E é dessa forma que nós precisamos agir, porque não tem como, de fato, eu viver essa experiência de fé. É claro que os pés no chão, mas os olhos voltados para o céu, porque o céu é o nosso lugar. E é isso que nós estamos aqui celebrando, né, com a família da nossa irmã Maria da Conceição aqui hoje, que ela já voltou para o nosso lugar, ou seja, o céu, o lugar dela, reservado, preparado para ela. E é claro que dói, né, a partida de um ente querido, porque sentimos falta. A pessoa que passa, né, por essa história deixaram marcas em nós. E essas marcas, então, nós sentimos ali a presença física desse nosso irmão, dessa nossa irmã, e que com certeza nos ajuda a poder, então, a compreender que é dia após dia que nós vamos absorvendo essa ausência física da nossa irmã, mas a certeza de que ela está com Deus e está naquilo que nós então temos como experiência de fé, que é o melhor para o ser humano. Isso nos ajuda então a nos confortar o nosso coração, a consolar o nosso coração, porque essa pessoa está bem e nós também precisamos estar bem. E ela intercede junto a Deus hoje para que nós possamos superar esse nosso momento. E é claro, tudo isso somente Deus pode realizar em nós, na medida que nós abrimos o nosso coração para que Ele nos preencha e nos enriqueça com o seu auxílio, a sua graça e principalmente na esperança da ressurreição. É ela que nos conforta e nos anima nessa nossa caminhada. E assim então, o céu é o nosso lugar, mas nós precisamos então caminhar aqui na terra com os pés no chão. Não pode ser diferente. E é por isso que na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, nós ouvimos então o autor nos dizer o quê? E só para a gente poder compreender, o livro do Eclesiástico foi escrito cerca de 200 anos antes de Cristo, né? Ou seja, no período em que a filosofia está no auge, e todos, e principalmente os judeus, estão ali se vangloriando com os ensinamentos e principalmente com a inteligência, né, diante que a filosofia que está propondo para as pessoas desse tempo. E o autor, percebendo que as pessoas estão deixando de lado aquilo que realmente nos preenche, nos enriquece, ou seja, a sabedoria que vem de Deus, estão ali debandando, né, da sua experiência de fé, ou seja, dos caminhos do Senhor, para poder trilhar os caminhos humanos. E é por isso, então, que ele vai dizer o seguinte, olha: filho, realize, então, os trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. E olha, na medida em que fores grande, deverás praticar o quê? A humildade. E assim, então, ele diz, por quê? Porque as pessoas estão abandonando, né, como disse, repito, os caminhos do Senhor para poder trilhar os caminhos dos homens. E isso não é o ideal, porque essa sabedoria do homem não leva o ser humano para poder se reencontrar verdadeiramente. Pelo contrário, afastam ele daquilo que é a essência do Senhor. E fica ali o vazio dentro de nós. Então não podemos abandonar aquilo que nos preenche e principalmente aquilo que dá sentido para a nossa existência enquanto seres humanos. E tudo isso somente quem pode nos oferecer é Deus. E não podemos então abandonar os seus caminhos. Olha, o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e com ouvido atento deseja a sabedoria, a verdadeira sabedoria que somente Deus pode realizar em nós. E é interessante porque quantas pessoas que nós conhecemos, pessoas que não tiveram oportunidade, hoje isso é mais difícil, né? Ainda bem, evoluiu-se muito, mas antigamente tínhamos muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de crescer no conhecimento, né? Numa escola, mas que nós, ao conversarmos com as pessoas, nós percebemos uma sabedoria imensa que os livros não tiveram oportunidade de dar a ela, mas ela recebeu. E quem deu isso a ela? Ora, é Deus. É Deus que deu sentido, sabedoria, iluminou a vida daquela pessoa e que nós então ali ficamos abismados, né?
simplicidade da pessoa, ou seja, a humildade que ela tem enquanto ser humano, que não deixou que esse conhecimento elevasse ela, tirando ela do chão. E pôde continuar nessa realidade, nesse plano terreno, percebendo aquilo que dá sentido à vida do ser humano, que é essa entrega, essa doação, essa vida de amor, a qual Cristo veio então nos revelar. E com isso nós então podemos perceber o quê? Esse Deus que com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Mas o pobre aqui, que o autor está dizendo, não é o pobre financeiramente falando, né? Mas a pobreza, a qual então a Bíblia nos diz, é aquela pessoa que confia em Deus, que se entrega em Deus, que espera em Deus. É essa pessoa pobre, que não faz com que as riquezas desse mundo tirem dela aquilo que é o centro verdadeiro da nossa vida, que é o próprio Deus. Então, com isso, o autor nos convida também a poder lembrar e observar esse Deus que sempre nos prepara e reserva para nós uma grande mesa. E, de fato, preparou porque Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo e se entregou por cada um de nós. E continua a se entregar como alimento na Eucaristia. É a mesa que Deus, então, preparou para nós. E aí nós podemos, então, avançar para o Evangelho de hoje. O Evangelho onde, então, Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, onde, então, ali ele vai sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Mas no decorrer desse caminho, Jesus se encontra com várias pessoas. E hoje ele se encontra com um dos chefes dos fariseus. E é interessante porque no Evangelho de São Lucas, somente Lucas trabalha esse encontro de Jesus com os fariseus. E quem são os fariseus? Olha, é uma das classes religiosas da época, né? Que são os fariseus, que são uma grande maioria. E ali então, essa pessoa que é de classe alta, né, principalmente da religião da época, ele então convida Jesus para uma refeição. E olha, isso então quer dizer o que para nós? Olha, a gente precisa compreender que a refeição é de suma importância para os judeus e também deveria ser para nós hoje. A refeição é importante porque nós sentamos à mesa, estabelecemos ali uma comunhão. E aquela pessoa que se senta à mesa, ela então se dispõe a poder estar comungando do mesmo ideal daquela pessoa que lhe convidou. Mas a refeição também tem outro caráter, e é esse caráter que Jesus hoje chama atenção. Antigamente as pessoas então preparavam um grande banquete e mandavam ali, né, os arautos, pessoas fazerem um convite público, anunciando para as pessoas esse convite que ele estava fazendo, chamando as pessoas ricas, os seus amigos, tudo isso para poder o quê? Mostrar para as pessoas, se aparecer para as pessoas. E aquilo então é esse contexto que Jesus então hoje vai refutar, ou seja, vai dizer, olha, quando você então for convidado para um casamento, não busque sentar nos primeiros lugares, porque pode acontecer que o dono tenha chamado alguém mais importante e você lá no primeiro lugar vai ter que ceder esse lugar, porque vai, olha, dá espaço para esse meu amigo aqui e vai sentar em outro lugar, ou seja, você vai sair da frente e vai sentar lá na última fila. E isso vai tornar o que? Desagradável, porque vai expor a sua imagem de que você é menos importante do que aquela pessoa que chegou. Agora, o contrário, quando você for convidado, senta lá na última fila. Por quê? Pode ser que aquela pessoa que te convidou olhe lá e fale assim, amigo, sai daí, vem aqui, ó, tem lugar vago aqui na frente, venha sentar na frente. E aquilo, então, vai ser motivo de elevação para a pessoa. E aí o Evangelho, então, diz para nós que quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Ou seja, por que Jesus está dizendo isso? E ele vai adiante ainda. Quando deres um almoço, um jantar, não convida teus amigos, né? Teus vizinhos, mas convida aqueles pobres, aleijados, coxos, ou seja, aqueles que não têm nada a oferecer, aqueles que estão de fato necessitados. Porque se você convidar seus amigos, eles vão te retribuir, pagando com a mesma moeda, te chamando, convidando para um jantar, uma noite de pizza, enfim. Vai acontecer da mesma forma. Agora, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem condições, ela não vai poder, então, te retribuir esse convite.
mas Deus o fará isso em nosso favor. Ou seja, é melhor a gente então esperar a retribuição, não que nós tenhamos de fato ali, né, méritos por isso e nem Deus tenha que nos pagar por aquilo que nós estamos fazendo. Pelo contrário, tem que ser na gratuidade. Mas Deus quer fazer porque nós estamos agindo de bom coração, ajudando aqueles que de fato necessitam. Então é por isso que Jesus diz, olha, não busque se aparecer, se promover, faça as coisas, não esperando a retribuição de seres humanos, porque isso passa. Isso todo mundo pode fazer, espere a retribuição daquele que de fato vai nos dar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Então isso deve ser o centro da nossa vida, e isso só conseguiremos de fato ter se nós formos pessoas humildes. Humildes. Quantas pessoas que nós conhecemos, né? E muitas vezes nós também encontramos pessoas, até mesmo na nossa comunidade, que deixam-se crescer pela grandeza e que ao invés de o Cristo aparecer, são elas que aparecem. Ah, eu vou na igreja de fulano de tal. Ah, eu vou lá, né, porque lá tem um pregador X. Não. Eu vou lá porque eu vou me encontrar com Cristo. Não importa quem estiver ali, né, presidindo, ajudando, fazendo, eu vou me encontrar com Deus. E isso me importa. Quantas pessoas nós conhecemos? Ah, eu vou lá no santuário porque lá... Não, aqui também Deus age. Deus está presente também aqui. E não importa para nós essa busca pelo privilégio, pelo poder, pela aparição, e o mundo está repleto disso. O próprio Jesus diz, não busque, né, as primeiras cadeiras, e nós estamos aí na época, iniciamos, né, a campanha para os nossos irmãos que vão se eleger através da política para poder governar em favor do povo, mas que infelizmente não é isso que acontece. Estão em busca de quê? Dos primeiros lugares somente, para poder se promover, se beneficiar. E não estou falando aqui de candidato X, Y, não. Estou nos alertando, chamando a atenção para que nós possamos ter consciência daquilo que nós vamos realizar daqui a uns dias. Que são pessoas que vão governar. E como que nós vamos então depois falar mal de X, Y, sendo que nós não fazemos a nossa parte, nós não nos empenhamos em fazer da melhor maneira possível? Precisamos ter consciência disso, né? Que o nosso voto vai colocar pessoas sob os nossos comandos, né? Ou seja, vão ser comandados, ou seja, vão governar em prol do povo, mas que não é assim que acontece. E nós devemos então escolher bem as pessoas para que assumam a sua vocação, assumam ali o seu posto a qual irá ocupar. E aí voltando e finalizando com a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus, né, a qual nós estamos acompanhando já há alguns domingos. E é interessante isso porque, diante desse contexto a qual nós estamos vivenciando, nós passamos por um momento de dificuldade que aparece até mesmo que muitas vezes Deus nos abandonou, esqueceu de nós. Mas olha só o que a carta diz para nós hoje. Vós não vos aproximaste de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, ou seja, tudo aquilo que Deus então se manifestou, se revelou no Antigo Testamento e continua a se revelar, muitas vezes nós não enxergamos isso. Ora, então Deus não se revela mais, não está mais presente no meio de nós? Não, pelo contrário, continua sim presente na nossa vida, mas através de pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas situações que nos acontecem, é assim que Deus age. O mundo de hoje está pautado como? Da seguinte forma, pensa que Deus então vai operar aquela coisa imensa e é somente nisso que Deus age. E não é assim. Pelo contrário, Deus age na pequenez porque nós pretendemos e queremos ser humildes e na humildade, na pequenez que nós vamos então experienciar esse Deus agindo e nas entrelinhas da história. É assim que nós vamos então nos enriquecer, nos fortalecer, quando nós então conseguimos enxergar através da realidade palpável a ação de Deus. E só conseguiremos assim perceber essa ação de Deus se nós, através então da nossa intimidade com Ele, crescermos esse nosso relacionamento. É assim que nós vamos então percebendo Deus agindo
nas pequenas coisas da nossa vida, nas pessoas humildes. É assim que nós vamos então percebendo a ação de Deus. Portanto, meus queridos amados irmãos, ao podermos então celebrar esse último domingo do mês vocacional, que nós possamos então ali abrir o nosso coração, se nós já contribuímos para a construção do reino de Deus de alguma forma, que nós possamos aperfeiçoar cada vez mais, sendo humildes. Agora, se nós não ajudamos de alguma forma, não contribuímos, se nós estamos sentindo que a nossa vida está vazia, vamos deixar que Deus então fale aos nossos corações, para que assim, descobrindo aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele deseja de nós, que nós possamos entregar, porque somente assim a nossa vida vai ser completa, vai se preencher, vai se enriquecer, porque na medida que nós nos entregamos, Deus também se entrega e nós vamos crescendo em humanidade, e é isso que nós necessitamos. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, também nos ajude nessa nossa caminhada. Ela que entendeu em tudo a vontade de Deus, se entregou a serviço e continua a se entregar, rezando e intercedendo por cada um de nós. Que ela nos ajude a sempre fazermos e colocarmos em prática aquilo que for a vontade do seu Filho Jesus, porque somente assim nós seremos felizes, seremos muito alegres. E se preciso for nós então sermos humilhados, lembremos que um dia, se nós passarmos por essa fase da nossa vida, Deus um dia irá nos elevar. Que essa seja então a nossa esperança, que essa seja a nossa fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E vamos então nesse momento renovar a nossa